Um ídolo chamado eu. O título da mensagem de hoje diz tudo e se chama Um ídolo chamado eu. Então o argumento que farei é bem simples. Todos neste lugar, cada um de nós, adora ídolos e o principal deles é você mesmo. E a única solução para o problema do eu é Jesus Cristo. Esse é o resumo da mensagem. Todos são adoradores de ídolos, cujo principal é você mesmo, e só Jesus pode resgatá-lo de si mesmo. Para isso fazer sentido, quero lembrá-lo de algo que temos falado enquanto trabalhamos o livro de Oséias, que temos visto desde setembro, e é o seguinte: idolatria não é algo fora de você, idolatria é algo dentro de você. Idolatria não é algo externo, mas interno. Está em seu coração. E isso porque um ídolo, por definição, é qualquer coisa em que você centraliza a sua vida que não seja o Deus cristão. Então, um ídolo pode ser o que lhe dá um senso de identidade. Eu sou uma esposa, eu sou uma mãe, eu sou um pai, eu sou um estudioso, eu sou um teólogo, eu sou amado pelas pessoas. De onde quer que você esteja tirando a sua identidade à parte do Deus cristão, pode ser um ídolo. Pode ser o que quer que lhe dê uma sensação de relaxamento e descanso, onde você sente como tudo está bem por causa de. Isso pode ser seu ídolo. Seu Deus funcional é o que quer que faça sua vida valer a pena. O que quer que você pense que faz a sua vida considerável para você ou para outras pessoas. Um ídolo pode ser simplesmente o que você deseja ou almeja acima de tudo. Então, para você pode ser conforto ou aprovação ou ser compreendido, lazer, dinheiro, poder, sexo, todo tipo de coisa. Um ídolo é qualquer coisa em que você coloca sua esperança ou confiança que não seja o verdadeiro Deus amoroso, onde você procure por confiança. Um ídolo é basicamente o que é mais sagrado para você. O que quer que ocupe a posição mais sagrada na sua vida, sua família, sua carreira, pode ser qualquer coisa. Então, a idolatria não é algo fora de você, mas é algo dentro do seu coração. E a razão pela qual devo lembrá-lo disso é porque quando você lê a Bíblia, mesmo o livro de Oséias, você será tentado a pensar que isso não se aplica a você, pois no fim das contas, nenhum de vocês aqui adora um falso Deus físico. Pelo menos eu acho que não. Eu duvido que qualquer um aqui já cortou uma árvore em seu jardim, construiu um Deus e sacrifica a esse Deus, ou como os israelitas, a um Deus de fertilidade. E por causa disso, quando você vê toda essa idolatria no Antigo Testamento, acho que a tendência é você zombar disso. Dá para acreditar nisso? Eles adoram um poste totem. Isso é ridículo. Ou se você é um pouco mais sensível, você ignora ou deixa passar. Então apenas lembre-se que a idolatria é algo dentro de você. Trata-se de sua vida interior. E é por isso que o Novo Testamento fala da idolatria quase que exclusivamente em termos de desejo. Querer, ansiar, almejar, algo que Deus proíbe. Ou querer, ansiar, almejar algo que não é mal em si mesmo, mas que está começando a ocupar o palco central em sua vida no lugar de Deus. Idolatria é qualquer coisa que você deseje pegando fogo. É o desejo inflamado, não algo fora de você, mas no seu coração. Tudo isso é para dizer que todos aqui, em algum nível, adoram ídolos. E o que eu estou dizendo nesta manhã é que o ídolo que você escolhe é você mesmo. Esse é o ídolo que você escolhe. Os eus de plantão do seu coração é você mesmo. É tudo sobre você. O Deus da sua vida é o ídolo do eu. Abram as suas Bíblias em Oséias capítulo 10 e 11 e mostrarei de onde eu tirei isso.
Leremos do capítulo 10, versículo 13, até o capítulo 11, versículo 11. Oséias capítulo 10, versículo 13. O Senhor está falando com seu povo, e ele diz: arastes a malícia, colheste a perversidade, comeste o fruto da mentira, porque confiaste nos vossos carros e na multidão dos vossos valentes. Portanto, entre o teu povo se levantará tumulto de guerra, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a Bet-Arbel no dia da guerra. As mães ali foram despedaçadas com seus filhos. Assim vos fará Betel, por causa da vossa grande malícia. Como passa a alva, assim será o rei de Israel totalmente destruído. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei-o o meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incensos às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-o nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltaram para a terra do Egito, mas o assírio será seu pai, porque recusaram converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admá? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, não voltarei em ira. Andarão, pois, o Senhor, este bramará como leão, e bramando os filhos, tremendo, virão do ocidente, tremendo, virão como passarinhos, os do Egito, e como pombas, os da terra de Assíria. E os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Eis a palavra de Deus. Ao longo do livro de Oséias, o Senhor acusa os israelitas. É uma grande acusação contra os israelitas por seu pecado, a saber, seu pecado de idolatria, que o Senhor chama no livro de adultério. E a razão pela qual a idolatria é considerada adultério é porque Deus fez deste povo sua noiva. Mas ao invés de serem totalmente devotados a Ele como seu marido, eles transferiram suas afeições, sua confiança para outros deuses. E nas passagens que acabamos de ler, Deus diz que eles fazem isso sempre, desde quando Ele os conheceu. Veja o capítulo 11, versículo 1 e 2. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. É como o início de Israel como nação. Versículo 2. Quanto mais eu o chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns, deuses cananeus de fertilidade, e queimavam incenso a imagens de escultura. Toda a história do relacionamento deles com Deus foi marcada pela infidelidade. Eles se desviam do Deus vivo para servir a ídolos feitos por eles mesmos. E tal idolatria ou infidelidade tem várias facetas que vimos ao longo do livro de Oséias. É por isso que João Calvino disse: a natureza humana é uma fábrica perpétua de ídolos. Nós pensamos numa fábrica como uma linha de montagem, mas não era isso que Calvino estava pensando. Uma fábrica no século XVI era um galpão. Então ele está dizendo um galpão lotado, cheio de coisas o tempo todo, entulhados em seu coração, um ídolo após o outro. Está transbordando de idolatria. Seu coração está cheio de ídolos que tomam quase infinitas formas diferentes. É uma fábrica, um galpão perpétuo de ídolos.
Uma das facetas da idolatria, um desses ídolos é muito bem descrito em nossa passagem. É encontrado nos versículos 13 e 14 do capítulo 10. O Senhor diz: araste a malícia, colheste a perversidade, comeste o fruto da mentira, porque confiaste nos vossos carros e na multidão dos vossos valentes. Portanto, entre o teu povo se levantará tumulto de guerra, e todas as tuas fortalezas serão destruídas. Deixe-me fazer uma pergunta. No versículo 14, o Senhor diz que o tumulto de guerra se levantará entre teu povo. Por que ele diz isso? A resposta está no fim do versículo 13. Porque confiaste nos vossos carros. Portanto, entre o teu povo se levantará tumulto de guerra. Então, ao invés de confiar no Senhor, o povo transferiu sua confiança do marido fiel para outra coisa. Sempre que você transfere sua confiança para outra coisa, tal coisa é um ídolo. O que é esse ídolo de acordo com o versículo 13? É o que é a outra coisa para a qual Israel transferiu sua confiança? Veja novamente o versículo 13. Porque confiaste nos vossos carros. Isso significa que a base de sua infidelidade para com Deus foi desviarem-se de Deus para eles mesmos. Confiança em si mesmos. Essa é a idolatria deles. E o que eles confiavam que fariam? Novamente, vejamos o versículo 13. Porque confiaste nos vossos carros e na multidão dos vossos valentes. Então, ao invés de olharem para Deus para serem salvos de seus inimigos, estavam olhando para o seu próprio poder, seus próprios recursos, sua própria força militar para lidar com eles. Ou seja, era um projeto de autossalvação, autorresgate. Vamos salvar a nós mesmos. Era uma campanha iniciada pelo ídolo do eu. O que quero que observem nisso é como isso nos revela a condição humana. Todos nós temos problemas que precisam ser resolvidos. Alguns são problemas externos, como o problema de Israel com outros exércitos, mas a maioria dos nossos problemas são internos, problemas pessoais, comportamentais, psicológicos. Mas todos têm problemas. E ao invés de confiar no Senhor para resolver o problema, o que você faz? Você procura a si mesmo. Eu vou consertar isso. Você toma a questão nas suas próprias mãos. Você aceita o seu próprio conselho ao invés do conselho de Deus. Veja o capítulo 11, versículo 6. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos. Então você aceita os seus próprios caprichos ao invés de ouvir a palavra de Deus. Você ouve a si mesmo. Você se debruça sobre o seu próprio entendimento, sua própria sabedoria, sua própria engenhosidade, sua própria força para consertar o problema, qualquer que seja o problema. Quem aqui não é culpado disso em algum nível? Você não é culpado 1000 vezes de procurar a si mesmo para resolver o que, no fundo, você sabe que só pode ser resolvido pelo Senhor por meio de arrependimento e fé? Somos culpados disso 1000 vezes. Estou certo de que você é culpado por várias razões. No mínimo, por você viver numa cultura de autoajuda. Esse é o ar que você respira. A capa da edição de 14 a 23 de janeiro da revista de Nova York era a respeito da cultura da autoajuda. Foi uma edição muito interessante. De acordo com um artigo, em 1954, havia aproximadamente 3.400 livros de autoajuda. Hoje, há ao menos 45 mil títulos da série Otimize Tudo, que hoje chamamos de autoajuda. Então, em 1954, 3.400. Hoje, 45 mil. E o que o artigo vai demonstrar é que não são 45 mil títulos autoconscientes de autoajuda, mas que todo o horizonte de publicações de não ficção foi, em diferentes graus, engolido pela autoajuda. Todo o objetivo é subjugado pelo imperativo da autoajuda. O artigo diz:
A autoajuda infiltrou-se em outros campos em uma afã de reprodução. Ouçam o que o artigo diz. 20 anos atrás, quando o Canja de Galinha para a Alma foi publicado, todos sabiam onde encontrá-lo e para o que servia. O que quer que você pensasse de autoajuda, o gênero estava seguramente contido em uma eclética prateleira de livraria. Hoje, todas as seções da loja ou sites transbordam de instruções, anedotas e humilhas. Livros de história nos ensinam como liderar, neurociência, como usar nossas amígdalas, biografias, como comer, rezar e amar. Essa praga da utilidade invadiu os tipos de livros que eram feitos para ensinar, entreter ou influenciar políticas, mas não exatamente para construir melhores eus. Então, não é apenas que tenhamos 45 mil títulos de autoajuda. É o que a autoajuda está em todo lugar, em todo livro. Estamos obcecados em ajudar a nós mesmos. E uma prova é que desenvolvemos uma indústria de 11 bilhões de dólares dedicada a nos dizer como melhorar nossas vidas. E o que quero dizer nesta manhã é que isso é a prova de que você procura a si mesmo dentro de si mesmo para resolver os seus problemas. No fim das contas, é autoajuda. Ajudar a si mesmo através de si mesmo. O interessante é que isso é muito irônico. É uma ironia que outrora autora de revista Nova York aponta. É o seguinte, você é péssimo nisso. Você nem sequer é bom nisso. Eis o que ela escreve. É muito engraçado. Digamos que você quer ser magra. Você entra para os vigilantes do peso. Leu tudo deste Michael Pollan. Até mulheres francesas não engordam. E escrupulosamente registra cada exercício e cada caloria em seu iPhone. Então, de onde vem o consumo excessivo de biscoitos recheados? De onde tiraram isso? Ou digamos que você se diz codependente. Você lê a respeito, ouve o seu terapeuta e diz para si mesma toda manhã bem firme exatamente o que você fará e não fará naquela noite. Então o que você está fazendo novamente na cama com aquele homem? Ou, digamos que você é uma escritora profissional que valoriza ser conscienciosa, respeita seus editores e acredita apaixonadamente que boa escritura demanda tempo. Então, deixamos de fingimento. Por que estou sentado aqui escrevendo isso às 4 horas da manhã, 2 dias após o prazo final? Aqui está o ponto principal. Como eu posso querer tanto alcançar um objetivo que gastarei consideráveis tempo, energia e dinheiro tentando alcançá-lo, enquanto simultaneamente preciso ser persuadida, subornada, enganada e punida para uma observância que é no mínimo inconsistente? Parece que desta vez estou sendo realmente sério e eu não consigo executar. Por que isso acontece? O que ela prossegue a demonstrar é que, embora haja mil maneiras em que a nossa cultura de autoajuda nos fale sobre quem nós somos, como funcionamos e o que podemos fazer para mudar, ela diz que o movimento da autoajuda tem uma alarmante falta de teoria sobre o eu, quase nenhuma. Em outras palavras, há 45 mil títulos, 11 bilhões de dólares de receitas, mas as pessoas não descobriram nada sobre o que é o eu. Exceto, ela diz uma coisa. O que todas essas teorias de autoajuda têm em comum é que todas creem que a resposta para o seu problema é encontrada dentro de você mesmo. É isso que todas elas têm em comum. E o que você precisa para se ajudar é você mesmo. O que a Bíblia e a experiência pessoal lhes dizem que é um enorme problema. Parece haver algo tão errado com seu eu, que quando você o procura para ser resgatado de ser gordo, ou codependente, ou de procrastinar, ele continua lhe decepcionando. Ele não consegue salvar você de você mesmo. É precisamente aí que a relevância da Bíblia, especialmente o livro de Oséias, salta de suas páginas.
Qualquer pessoa que diga que este livro é velho ou irrelevante nunca leu este livro, pelo menos não cuidadosamente. Ele é tão relevante porque o que a Bíblia nos dá é uma teoria do que se comporta com a realidade e fornece a única prescrição capaz de nos salvar do eu. É fantástico. Então, qual é o problema do eu, conforme a Bíblia diagnóstica? O problema do eu, segundo a Bíblia, se chama pecado. Ouça, pecado não pode ser isolado como as regras que você viola, ou as resoluções que você falha em manter, ou o mal do qual você é culpado. Não se pode reduzi-lo a isso. O DNA do pecado é egoísmo. É uma vida que se volta para si mesma. É uma vida que procura por si mesmo para salvar a si mesmo e falha toda vez. Em outras palavras, o problema fundamental da condição humana é exatamente o que o movimento da autoajuda nos pede para abraçar. Confie em si mesmo, procure em si mesmo, está em você. Todos os recursos que você precisa para viver uma vida maravilhosa estão dentro de você. Não procure fora de si mesmo, procure dentro de você e você será salvo. E como vimos, este é um problema enorme, porque isso é autoderrota. Não funciona, não pode funcionar. Você vai se despontar todas as vezes. Mais do que isso, a autoajuda não é algo sem chance de sucesso por sermos inconsistentes. Mas a autoajuda, de acordo com a Escritura, é uma forma de rebelião contra Deus. É uma idolatria que se nega a crer na verdade de que você é incorrigível e perdido em si mesmo para consertar a si mesmo. E isso é tão ofensivo a Deus porque Ele está provendo a você em Cristo um remédio para isso. E você está dizendo, não, obrigado, eu tenho esse remédio em mim mesmo. É rebelião. E é por isso que o Senhor descreve essa idolatria do seu eu dessa maneira no capítulo 10, versículo 15. Assim vos fará. Este é o tumulto de guerra levantando-se entre o povo. Assim vos fará Betel, por causa da vossa grande malícia. Ele chama a idolatria do eu uma grande malícia, que é uma expressão do Antigo Testamento para perversão, um ultraje moral. É moralmente ultrajante, é profundamente perverso à vista de Deus, porque representa algo mais do que fraqueza ou fragilidade humana. Isso representa que você está negando a verdade de sua condição incorrigível e perdida, e que você está se recusando a se render àquele que, com grande custo para si, proveu para você o caminho da salvação. É por isso que é tão repreensível para Deus. Estou bem sozinho, fique com o seu presente. Então, quando você pensa no ídolo do eu, onde está o seu ídolo do eu? Faça-o se revelar. Onde? Posso compartilhar com vocês onde está o meu? É engraçado. Quando você está preparando um sermão, você pensa que tem uma boa ideia. Depois você se pergunta, por que estou fazendo isso comigo mesmo? Penso que isso pode ajudá-los. Se vocês ouviram o meu, talvez vejam o de vocês. Eis o que eu vejo. Eu vejo autofoco. Então entro em situações perguntando, o que eu ganho com isso? Ou eu começo a perder interesse numa conversa que saia do foco da minha história ou de uma história sobre mim. Ou, quando chego em casa do trabalho à noite, espero entrar em casa com a minha família se ajuntando e dizendo, o papai chegou, tudo está bem agora. Mas em vez disso sou atacado com perguntas. Tenho que assinar permissões, tenho que resolver conflitos e eu quero ser celebrado quando chego em casa. É um autofoco. Eu vejo autoglorificação em minha vida, fazendo o que eu faço para fazer um nome, para ser notado, para ser reconhecido, para ser visto como alguém importante. Eu vejo autoobsessão, especialmente quanto à minha aparência.
Quando eu me vejo no espelho, fico repugnado e penso: como eu faço para consertar isso? Fico irritado só com a existência de espelhos. Por que eles têm que estar aqui? Pois eles constantemente me lembram de minhas falhas físicas. E eu fico tão obcecado que me sinto culpado se comer algo que penso que possa me afastar do eu que estou tentando ser. Isso é ser obcecado consigo mesmo. Eu vejo o autogoverno, eu determino as regras do meu mundo, e silenciosamente ou não tão silenciosamente, ordenando que as pessoas guardem os meus mandamentos, quaisquer que sejam. Dê-me sua total atenção enquanto falo, ou que haja no momento em que eu peça algo. Dê-me prioridade nos prazeres da vida, comidas, bebidas, filmes, atividades. Não deixe o lixo no patamar da escada da garagem. Estejam prontos a tempo. Eu tenho lugares para ir. Essas são as regras da minha vida que espero que as pessoas absorvam, pois, afinal, eu sou o rei do mundo, certo? Eu vejo farisaísmo, mas de uma forma meio invertida, não pensando que eu sou melhor que as outras pessoas, mas pensando que eu sou claramente pior do que a maioria das pessoas. Mas, a partir disso, eu tomo um senso de superioridade sobre as pessoas que não percebem o quão ruim elas são. Isso é farisaísmo, só que invertido. E é claro, como os israelitas, eu vejo autoconfiança, e isso se refere a qualquer forma de mandar na sua própria vida, viver sua vida à parte de Deus. E isso se revela especialmente na falta de oração em minha vida. Falta de oração. Eu não sou uma pessoa absolutamente sem oração, mas há pacotes de falta de oração. E uma pessoa sem oração é, por definição, uma pessoa autoconfiante, uma pessoa que não precisa mesmo de intervenção divina para viver. Porque se você já tem tudo, você não precisa clamar a Deus por nada. Então, e você? Eu fui cooperativo. E você? Onde você vê seu autofoco, sua autoglorificação, sua autoobsessão, seu farisaísmo, seu autogoverno, sua independência? Existe algo em sua vida que você pode descrever com o prefixo auto? Auto alguma coisa estará rastejando dentro de sua vida. É assim que as coisas são. Porque o problema fundamental da condição humana é que nos desviamos de Deus e procuramos em nós mesmos o Deus de nossas vidas. É assim que funciona. E a pergunta para nós é: como isso pode ser mudado? É uma pergunta difícil, porque somos pessoas para as quais colocar o prefixo auto antes de uma palavra é muito fácil. Nós fazemos naturalmente, fazemos sem pensar. É o nosso padrão. Então, qual é a prescrição de Deus para derrubar isso? Porque sabemos da destruição que isso causa em nossas vidas. Sabemos da ofensa que isso é para Deus. Como derrubamos isso? A resposta é encontrada no capítulo 11, versículo 8 e 9. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admá? Como fazer-te um Zeboim, as cidades destruídas como Sodoma e Gomorra? Como posso fazer isso? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira. Não o tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Não voltarei em ira. Esses dois versículos são o coração do livro de Oséias, no sentido de que são o âmago teológico do livro, o centro da mensagem do livro, mas também são o coração do livro no sentido de que representa o coração de Deus, que é expressado por todo o livro de Oséias, que mesmo que o Senhor tenha 1000 razões para desistir de você, pense em todo o seu autofoco, seu egocentrismo. Mesmo que ele tenha 1000 razões para desistir de você, ele terminantemente se recusa a desistir de você. Você está se colocando no trono de sua vida.
Você quer depor o Rei do Universo. E ele diz: eu não vou desistir de você. Eu não vou fazer isso. O texto diz: como ele te deixaria? Como ele o entregaria? Como ele o varreria da face da terra por toda a sua deslealdade contra ele? Você sabe a resposta, certo? Você sabe a resposta. Quando você pensa na soma da sua vida, e isso começou a acontecer comigo depois dos 40, eu olho e penso: ah, quantas fraquezas, falhas, pecados e coisas tolas que fiz. Talvez apenas na semana passada. O que eu mereço de Deus? O que eu realmente mereço de Deus? Que resposta de Deus faria sentido? Mas aí, eis a resposta que recebemos. Como eu desistiria de você? Como posso fazer isso? O que ele lhe dá? Ele lhe dá amor. Veja o versículo 8. Seu coração está comovido dentro dele. Sua justiça é recuada por sua compaixão. Seu amor e sua ternura para com você, enquanto ele o vê em seu pecado e sua miséria. Ele odeia vê-lo dessa maneira. Ele não consegue desistir de você, uma vez que ele o tomou para si. Ele nunca desistirá de você. Este é o seu Deus. É assim que Deus é. Ele só tem amor por você. Ele olha para você pela zilionésima vez que você fez exatamente a mesma coisa. E ele diz: como desistirei de você? Eu não posso. Você é meu. Eu amo você. Eu amo, não porque você é um bom filho, mas simplesmente porque você é o meu filho. Eu escrevi isso em caneta no meu braço. Que alívio, porque eu já dei a vocês uma lista de todo o meu egoísmo e eu disse: o que eu mereço por isso? E é tão natural, não é premeditado. Eu tenho um pai amoroso. Se você é um cristão, você tem um pai amoroso. Eu imploro a você, igreja, reconcilie-se com Deus. Volte ao amor de Deus. Isso muda você. E então, armando com esse amor de Cristo, você sai com amor ao próximo, quem quer que seja. A vida não se trata mais de você, mas de Cristo e de outras pessoas. É algo lindo. Adoro Michael Horton, descreve. Nascidos com um caso severo de escoliose espiritual, nossas espinhas são torcidas de maneira que tudo o que conseguimos ver são nossas próprias necessidades imediatas, nossos desejos e gratificações momentâneas. Mas o Evangelho nos faz levantar com boa postura, olhando para Deus, meditando a fé, e para o mundo e nossos próximos em amor e serviço. Agostinho disse que a natureza humana é curvada para si mesmo, e essa é a escoliose espiritual. Você olha para si mesmo, para os seus problemas, suas questões, mas o que o Evangelho faz é dizer: veja o amor de Deus por você, que mesmo que você, sendo assim, Ele o ama. Ele o levanta para fora de si mesmo e o lança em direção aos outros. Uma das autoras dos artigos sobre autoajuda que citei antes diz algo engraçado. Ela diz: Deus sabe, todos precisamos de mais ajuda, mas possivelmente precisamos de menos precisamos de mais ajuda e de menos auto. E ela está certa, só que a única maneira de chegar lá é através de Cristo, matando o seu eu em sua crucificação e depois ressuscitando-o dos mortos para que você agora viva à luz da incrível maravilha do Evangelho. Se você quer ver seu autofoco, sua autoglorificação, sua autoobsessão, seu farisaísmo, seu autogoverno, sua autoconfiança, seu auto qualquer coisa murchar, não olhe para o seu eu. É isso que você vai fazer. Você fica: eu sou tão egoísta, deixa eu tentar consertar isso. Assim que você faz isso, você é egoísta de novo. Você está indo a si mesmo. Não olhe para si mesmo, olhe para Cristo. Olhe para o que Ele fez por você para resgatá-lo do confinamento
claustrofóbico do seu egocentrismo. E então, cheio desse amor, você esquece de si mesma. Você começa a se lembrar de outras pessoas e sua vida vai mudar. Veja o grande amor do maior ato de amor da história do universo. Veja de maneira que isso ocupe sua visão. E quanto mais ele ocupa, menos os ídolos do eu estarão no controle. Pai Celestial, certamente somos todos acusados nesta mensagem. E somos tão gratos por esta palavra que o Senhor Jesus morreu por todos, para que nós que vivemos, não mais vivemos para nós mesmos, mas pelo Senhor Jesus que por nós morreu e ressuscitou. Obrigado por essa verdade, obrigado pelo seu amor, no nome de Cristo. Amém.